Brasil.
Saudamos as autoridades e o público presente, endereçando o nosso respeito pela participação. Agradecemos a presença de todos e desejamos que tenham uma agradável permanência neste ambiente. Neste momento, convido o vereador Luciano Pereira dos Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, para que proceda a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria que todos ficassem de pé, em reverência ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a oportunidade. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus, que venha transcorrer de acordo do Teu querer e que o Seu nome seja glorificado aqui neste lugar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Salmos de número 126, do 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lançam a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Esta é a palavra do Senhor. Neste momento, transmitimos a direção dos trabalhos ao presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Antônio Emílio Abreu Dias Borges, para conduzir os atos desta solenidade. Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes no plenário Antenor Nardotto. Boa noite, prefeito Mário Sérgio Lubiana Barrigueira, vice-prefeito Adelson Salvador, vice-presidente dessa casa, vereador Cabo Tiqueira, reverendo Rodrigo, reverendo Jarbas Hoffmann, reverendo Edemilson, reverendo Cleides, vereador Cimado Altoé, vereadora Gleiciária, vereador Zequinha Brasileiro, e todas as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais, pela TV Notícia, que está transmitindo essa merecida solenidade. Com muita honra, com júbilo no coração, com nossa mente elevada, nossos corações elevados ao Altíssimo, a gente conduz essa solenidade. Pela formalidade, a gente tem que declarar nesse momento aberta esta sessão solene do dia 20 de outubro de 2017, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Vamos transmitir de novo a palavra ao mestre de cerimônia, para que convide as autoridades que nesse momento começam a fazer uso da palavra. Queremos registrar a presença do pastor Carlisson Rodrigues da Silva, da 2ª Igreja Presbiteriana de Nova Venécia. Neste momento, convido a vereadora Gleiciária Bergamin de Araújo para fazer o uso da palavra pelo prazo máximo de 5 minutos. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa do nosso presidente Antônio Emílio, saudar nosso prefeito, através do pastor Edmilson, saudar a todos os pastores presentes e todas as autoridades, saudar a todas as pessoas aqui presentes, dizer que é um momento único, nós estamos aqui, neste momento, diante de vocês, e de uma forma totalmente diferenciada, onde a gente está comemorando esses 500 anos. Dizer que, diante de tudo que a gente vem vivendo nos últimos dias, nos últimos anos, principalmente nos últimos dias, que se a gente não tiver o apego a Deus, a confiança em Deus, a gente não vai conseguir prosperar em momento nenhum.
E que esse momento de hoje sirva de exemplo para muitos outros que virão, porque essa casa com certeza vai estar de portas abertas, sempre para momentos como esse. E a gente pede a Deus a todo instante, enquanto vereadores, enquanto legisladores, que Deus proceda através de nós, que Deus nos conduza em nossos atos e em nossas palavras, porque errar é humano, mas que a gente sempre trabalhe com convicção do respeito ao próximo, do respeito a cada um de nós, do respeito a cada religião, a cada cidadão, e que a gente multiplique isso, que esse momento seja multiplicado, porque a gente sabe que a sociedade hoje, ela está devastada pela dor, pela corrupção, pelo ódio, pela discórdia. E a gente tem que trabalhar dentro das igrejas, dentro das nossas casas, das nossas famílias, a importância de amar um ao outro e de respeitar um ao outro. Se a gente tivesse constantemente lutando, todas as famílias, para que exista dentro dela o amor e o respeito, muitas das situações que nós vivemos hoje seriam evitadas. E eu não posso deixar de tocar a situação que aconteceu no último sábado com uma jovem, porque tocou no nosso coração e toca a todo instante. Se a gente conseguir retomar o respeito dentro das famílias, levar nossos filhos para a igreja, ensiná-los o caminho, muitas coisas podem mudar. Então, assim, pastores, que vocês cuidem das suas ovelhas cada vez mais, porque nós precisamos disso. Deus precisa, através de vocês, chegar no coração dos nossos jovens, das nossas crianças e das nossas famílias e dizer: eu preciso confiar em Deus, eu preciso ter um propósito. E a gente tem que ter propósito, enquanto vereadores, enquanto prefeito, enquanto pastores, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão. Porque só se entregando aí ao pensamento de Deus e buscando o melhor para quem está do nosso lado, que a gente vai conseguir mudar a realidade que a gente tem hoje. Então, essa é a mensagem. Quem sou eu para trazer uma mensagem, mas estou falando do que vem aqui dentro de coração, diante de tudo que a gente está vendo aí, diante do que a gente vê nas nossas escolas, porque também sou professora. Então, é o momento de se apegar a Deus acima de tudo, para que a gente consiga ter êxito em todas as nossas ações. Então, obrigada por esse momento, parabéns a vocês pela iniciativa, e a porta da Câmara Municipal com certeza vai estar aberta a todos vocês sempre. Muito obrigada e boa noite a todos. Neste momento, convidamos o vereador Josimar de Oliveira Silva para se pronunciar na tribuna da Câmara. Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar esse momento importante, momento maravilhoso, onde nós estamos aqui para cumprir a missão e fazer algo importante que com certeza vai entrar para a história dessa cidade. Estamos começando algo e com certeza o nosso Deus está aqui e com certeza esse momento vai ser um momento que vai para a história. Obrigado, Senhor. Nós confiamos na graça e no poder. Eu quero cumprimentar a mesa e parabenizar desde já nosso presidente Antônio Emílio, que Deus te abençoe, nosso vice Cabo Tiqueira. Quero cumprimentar o nosso prefeito, pastor Rodrigues, pastor Edmilson, os outros pastores lá que eu não... E cumprimentar também o pastor Milton, que está lá, pastor Milton Lobac. Cumprimentar também o meu pai, pastor Natanael. Coloca de pé, pastor Natanael. Talvez as pessoas não conheçam o senhor, conhecem o pastor Natanael, meu pai. Se eu estou aqui, eu agradeço a ele. Nós temos, com certeza, o pastor Devani também, a convite meu. E um pastor lá do Pavão, que eu convidei ele, o pastor do Pavão, pastor André, está aí? A casa são de vocês, sinta-se à vontade, tá? Esse momento que nós estamos aqui é um momento importante. É um momento onde nós estamos aqui comemorando os 500 anos da Reforma. E nós sabemos que é muito importante, porque hoje nós temos a liberdade, tá, prefeito, de pregar a palavra, nós temos liberdade de evangelizar,
nós temos liberdade de levar a Deus tudo aquilo que da parte deles nos convém. É importante. E hoje eu vejo essa reunião, né, que nós estamos comemorando aqui, os 500 anos da Reforma, com uma coisa muito importante que, com certeza, eu estou iniciando a trajetória aqui nessa Câmara, e para mim é uma honra estar participando, juntamente com essa família, que com certeza o Senhor a preparou. Aqui a gente vê várias comunidades, várias pessoas, e cada um tem um objetivo, que é fazer acontecer, e fazer diferente, e agradar os olhos do Senhor. Parabéns a todos vocês, parabéns ao pastor Rodrigo, né, que nos procurou, e eu estou muito feliz nesse momento, feliz mesmo, e nós só temos que agradecer a Deus, e junto, porque nós conseguimos uma conquista muito grande, né, lá atrás. Eu acho que agora nós temos que se unir para que nós viemos alcançar mais vitória. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil nessa terra, onde se nós não se unir através da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que estão para acontecer. Então, essas são as minhas palavras nessa noite, e eu estou muito feliz, que Deus abençoe cada um. Eu estou assim muito feliz porque eu estou vendo o empenho e o esforço de cada um que está aqui para manifestar o nome do Senhor Jesus nessa terra. É importante, e Nova Venécia está de parabéns, a Câmara de Nova Venécia está de parabéns, e nós estamos aqui hoje junto para comemorar os 500 anos da Reforma. Muito obrigado, e eu quero deixar o convite também, que eu sei que o pastor vai estar convidando, dia 31 é o dia dos evangélicos. Nós vamos estar ali na Praça Adélio Lubiano comemorando, com várias bandas, várias atividades vão ser feitas ali, várias coisas para poder alegrar os olhos do Senhor. Muito obrigado. Neste momento, convido o vereador José Maria Soares para fazer uso da tribuna pelo prazo de 5 minutos. Desde já eu quero desejar meu boa noite, né, ao presidente vereador Antônio Emílio, vice Capitiqueira, excelentíssimo prefeito Mariana e o vice Adelso Santana Salvador, aos pastores que estão aqui reunidos, toda essa assembleia maravilhosa, né, que são os evangélicos. Por quê? Porque eles pregam o nome maior que existe em todo o universo. Qual é o nome maior? É o nome de Jesus Cristo. E é esse nome maravilhoso que faz com que nós cristãos não tenha como dizer, eu sou de César, eu sou de quem mais? Eu sou de Jesus Cristo. Isso que é importante. Então nós todos somos uma irmandade, todos nós somos irmãos em Cristo. E esse momento de celebração de 500 anos de Reforma Protestante, eu poderia até falar uma outra palavra. É a força de Cristo que está no meio de nós. Nós todos somos iguais. Que sentido? Nós todos pregamos um só Senhor, que é Jesus Cristo, nosso único Salvador. Que não existe nome maior que possa estar lá no céu. Realmente nos dá a certeza da vida eterna. O único nome que dá a vida eterna para cada um de nós é Jesus Cristo. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não vai ter novos céus e nem nova terra. Então essa é a minha fé que eu tenho, vivo em Jesus Cristo, por realmente estar aqui no meio de pessoas maravilhosas, que acreditam que Jesus é o nosso único Salvador. E a todos os desejos, né, minha boa noite, que Deus possa realmente abençoar cada um de nós, que essa nossa fé nunca possa ser uma fé que vai acabar, que eu sei que não vai. Em nome de Jesus, todos uma boa noite. Convidamos o vereador Luciano Pereira dos Santos para fazer uso da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito, Mário Sérgio Lubiano, Adelso Salvador. Em nome dos pastores aqui, eu cumprimento o pastor Rodrigo
o nosso presidente da Câmara, Antônio Emílio, e o povo que nos assiste nesta noite. É uma honra participar desta sessão solene, num evento de grande relevância para a nossa comunidade. A homenagem é justa, não só no aspecto religioso, mas também cultural, ético, filosófico, ciência e arte. Essa comemoração marca a coragem, a defesa de verdades, permitindo discussões, ou seja, promovendo debates em prol da fé, mudando rumos da nossa história da humanidade. Precisamos acreditar mais na palavra de Deus, o seu poder de transformação e salvação. Precisamos praticar mais a verdade, sendo que a verdade nos liberta e os erros nos condena. Assim sendo, esse caminho diante de Deus, nós estamos livres pela fé. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor Adelson Antônio Salvador, vice-prefeito do município de Nova Venécia, para fazer uso da palavra. Presidente Antônio Emílio, prefeito municipal, Mário Sérgio Lubiana, saúdo todos os pastores da mesa e também do plenário, saúdo os vereadores e saúdo a comunidade evangélica veneciana aqui presente. No livro do Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, e por aí vai. Muitas e muitas coisas. E eu acho que agora há tempo, o tempo, hoje, é o tempo de agradecer. De agradecer essa caminhada bonita que começou há 500 anos, lá na Alemanha, que foi ramificando para o mundo afora, depois emigrou para o Brasil, de boas práticas religiosas e de boas práticas humanas. Eu falo isso porque eu tive, nos últimos 35 anos, o prazer de conhecer a grande maioria dos pastores dessas igrejas. Inclusive de firmar convênio municipal com pastores e com igreja. Então, eu digo isso com muito carinho, com muito prazer. Agora há pouco, falava com o pastor da igreja luterana, que acabei de conhecer, ele lembrava do pastor Davi Flor, um cidadão que ajudou a desbravar a região, que sofreu muita perseguição severa. Não era pequena ameaça, não. Eram ventos que batiam no peito dele, impactando a sua caminhada religiosa e a sua caminhada de família, a sua caminhada de comunidade aqui na região. Quando era Nova Venécia e Pavão eram filhos e mãe juntas. Então, o que eu quero dizer? Não vou me alongar. Eu quero mesmo dizer obrigado. Obrigado a essa grande iniciativa e essa grande igreja. Eu sei que os caminhos são muitos, as estradas são diversas, mas a chegada é uma só. É a chegada ao Pai, e eu vejo que hoje podemos estar dizendo, como militante político, né, dizer a vocês, aos que passaram, aos que estão e aos que virão, obrigado. Vamos construir família melhor, vamos construir comunidade melhor. A pincelada aqui, dizendo que o mundo está turbulento. O Brasil tem turbulência de crimes, de ameaça, de imoralidades, né? E eu acho que
a igreja, ela pode mostrar qual é o cerne, qual é o caminho e nos fazer melhor. Fazer todos melhores. Fazer as autoridades melhores, fazer os políticos melhores, fazer o homem melhor e fazer a mulher melhor, fazer o cidadão melhor. Parabéns. Um abraço, que Deus abençoe todos nós. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Mário Sérgio Lubiana, prefeito do município de Nova Venécia, para que possa fazer o seu pronunciamento na tribuna da Câmara. Boa noite. Boa noite, gente. Isso. Satisfação estar aqui nessa noite com cada um de vocês. É um dia importante do qual fomos convocados todos nós para estarmos aqui, né, para falar um pouco com o nosso Deus, né, deste momento de 500 anos que estamos vivendo, o uniforme aqui, né, que estão usando. Então, acho que essa reforma protestante que teve uma importância muito grande, né, na vida das pessoas, né, na vida das igrejas. Então, acho que é motivo de comemorar. Então, quero saudar aqui o presidente da Câmara. Pega outro microfone. Saudar o presidente da Câmara, Antônio Emílio. Saudar nosso vice-prefeito, Adelso. Falou que eu peguei de surpresa aqui. Eu falei, não, você tem que falar um pouquinho, Adelso. Mas falou muito bem, né? As colocações bem postas. Saudar também o vice-presidente da Câmara, vereador Tiqueira. Saudar o vereador Simar, vereadora Gleiciara, vereador Zequinha Brasileiro. Saudar também o pastor Jarbas, pastor Gleides, pastor Edmilson e o pastor Rodrigo. Pastor Edmilson, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos sábado, lá no Rio de Janeiro, né, pastor? Onde fomos participar de um casamento e sentamos juntos, batemos um bom papo, né? Já é companheiro nosso, né, de bastante tempo, uma pessoa que a gente tem uma autoestima. E todos os demais aqui que nós conhecemos, saudar também os pastores que compõem aqui ao público, né? Então, acho que a gente, como prefeito do município, né, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a sociedade, com as igrejas, né, não importa qual o Estado é laico, e tenho respeitado muito a cada religião, a cada igreja, né, feito o nosso dever de casa junto ao cidadão, né, tendo todo o respeito a cada um. Então, acho que dentro daquilo que a lei nos permite, às vezes a gente é questionado por quê que não faz, né, às vezes assim, até a própria igreja procura o município para fazer alguma ação, mas às vezes a gente tem alguns impedimentos, porque os órgãos fiscalizadores, eles são muito fortes em cima, né, do prefeito, dos vereadores, né, da Câmara Municipal, mas eu vejo assim, a nossa cidade, graças a Deus, ela vive assim, um momento de tranquilidade, de harmonia, né, e a gente tem procurado pregar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, essa paz, essa tranquilidade, né, esse discernimento do dia a dia nosso, né, junto a cada cidadão deste município, a cada igreja. Então, eu acho que é assim, uma coisa muito característica minha,
né, de ser manso, de ser passivo. Então, acho que tem momentos que, às vezes, até a gente, às vezes, altera um pouco, mas eu acho que eu, como líder maior no momento deste município, a gente tem que ter a responsabilidade e o comprometimento de cuidar bem das pessoas, né? E foi falado aqui, citado na fala, tanto da Gleiciara quanto do Adelso, né? A turbulência que o nosso país vive e que isso aí dificulta as ações, principalmente aqui na ponta, né, dos prefeitos do Brasil inteiro. E ontem mesmo saiu na parte de economia, né, do jornal A Gazeta de ontem, 86% dos municípios brasileiros, Adelso, estão com dificuldade financeira. Então é um índice muito alto, 86%, né, no caso sobra 14% só que estão com suas contas em dias. E graças a Deus, né, com todas as dificuldades, nós estamos com um município bem organizado. Então, isso assim, é bom para mim, é bom para cada um de vocês, é bom para os nossos filhos, para os alunos, né, para o professor que está com salário em dia, os nossos servidores. Então, acho que a gente tem feito bem o nosso dever de casa. Gostaria de avançar muito mais, mas tenho que fazer em cima daquilo que o recurso nos permite. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, né, pelo convite para estar aqui. Fiz questão de estar aqui junto com vocês para comemorar esses 500 anos com vocês, né? E agradecer também, que eu sei que as igrejas, eles oram pelas autoridades, né, todos os dias. Realmente a gente precisa dessas orações. Então é só momento de agradecer imensamente a cada um de vocês e comemorar esses 500 anos junto com vocês. Então, deixar aqui o nosso abraço carinhoso a cada um de vocês. Um abraço. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Emílio Abreu Dias Borges, presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, para fazer o uso da palavra. Mais uma vez, meu boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham na rede social, na televisão. Vou renovar meus cumprimentos ao prefeito Barrigueira, ao vice-prefeito Adelso, nosso vice-presidente Cabo Tiqueira, pastor Rodrigo, pastor Edmilson, pastor Cleides, pastor Jarbas, todos os pastores presentes aqui nesse plenário, nessa noite. Primeiro eu vou fazer uma confissão aqui agora. Esse tempo que a gente está como vereador há 10 meses, já tiveram algumas sessões solenes, também toda a primeira sessão do mês a gente canta o hino nacional para invocar a nossa pátria. E pela primeira vez, nesse tempo que a gente está aqui nessa casa, o som das pessoas cantando, Cabo Tiqueira, que é da Corporação da Polícia Militar, cantando a plenos pulmões o hino de nossa pátria, cobriu o hino da parte técnica lá. E isso deixa a gente feliz, porque vê o compromisso, vê a identificação que as pessoas precisam ter com nossa nação. Então, para mim, já entrou para a história essa sessão, por esse lado de mostrar o envolvimento de todos nós, de vocês, principalmente, com a pátria, com nossa nação. Nesse caminho que a gente fala de pátria, e gostaria de deixar claro que a família, assim como a igreja, a família é a primeira célula da nossa sociedade. É na família que a gente começa a despertar a cidadania, que começa a despertar o convívio, que começa a despertar o respeito, o amor com os pais, com os irmãos, o amor com o semelhante. E depois da família, esse trabalho é muito bem desenvolvido, pastores, pela igreja. Então, depois da família, a igreja é a principal célula de uma sociedade civil organizada, de uma sociedade civil que busca desenvolvimento, que busca os valores éticos e que busca os valores cristãos e morais para que a gente avance no desenvolvimento de nossa pátria.
Hoje é uma data histórica que se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Nesse contexto de pátria, de família, de igreja, a gente tem sempre que recordar o passado, tem sempre que recordar a história, tem sempre que recordar o que nossos antepassados já viveram, para que a gente repita as coisas boas, siga o caminho das coisas boas e nos afastemos dos que eles erraram em tempos passados. Então, é sempre importante a gente estar valorizando a história, estar valorizando a cultura, estar valorizando a fé cristã. O prefeito lembrou muito bem aqui que a gente vive num Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem religião oficial. Na época que nós fomos colonizados pelos portugueses, prefeito, o Brasil tinha a religião oficial, que era a religião católica que veio de Portugal. Hoje não. Hoje o Estado não tem nenhuma religião oficial. Hoje é aberto a todos os credos, a todas as pessoas que professem sua fé das mais diversas formas. E a Câmara Municipal está aberta, sempre a gente está resgatando, valorizando e principalmente sedimentando em toda a sociedade os valores da fé e da moral cristã. Foi falado aqui de tempos turbulentos e realmente a gente vive, hoje a vereadora Gleiciara disse, a gente vive tempos turbulentos na política, vem uma sociedade violenta, uma sociedade afastada de preceitos morais, de preceitos de honestidade, de preceitos éticos. E quando eu vejo uma dificuldade dessa, eu me apego muito num trecho do livro de Josué, que eu gostaria de encerrar minhas falas aqui, citando para vocês. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Obrigado, boa noite. Neste momento, convidamos o reverendo Jarbas Hoffmann, da Igreja Evangélica Luterana Castelo Forte, para a exposição histórica da Reforma Luterana, pelo prazo de 10 minutos. Muito boa noite. Saúdo no prefeito, Mário Sérgio Lubiano, o executivo de nosso município, no vereador Antônio Emílio, o legislativo de nosso município, os demais pastores, colegas de luta pelo Santo Ministério. A gente luta com formas diferentes, mas luta pelo mesmo objetivo no final das contas. E saúdo muito especialmente a cada um de vocês, que numa sexta-feira, em vez de estar por aí comendo uma pizza, está aqui celebrando os 500 anos da Reforma com a gente. Se eu falar alguma vez aqui Reforma Luterana, é porque eu sou luterano. Então, assim, a gente fala da reforma dentro de nossa congregação, reforma protestante, reforma da igreja, reforma luterana. A mim me coube falar um pouco do panorama histórico de como aconteceu a reforma luterana. E nós, luteranos, acabamos por ganhar esse nome meio por acidente. Assim como os cristãos em Antioquia, antes eram chamados de os seguidores do caminho. Se vocês leem o início do livro de Atos, eles eram os do caminho, depois os do caminho do Senhor. Em Antioquia, para dar uma zoada com eles, falaram assim, ó, esses aí são cristãos. Pegou o nome. Até hoje nos identificamos como cristãos. E luterano foi mais ou menos assim, esses são luteranos. Com esse povo aí não adianta querer conversar porque são luteranos. E aí o nome pegou. Parece que apelido, quando você não gosta, ele pega. E Lutero, sobre isso, ele disse assim, antes de tudo, peço que se silencie do meu nome e não se chame de luterano. Quem é Lutero? A doutrina não é minha. Vamos eliminar os nomes partidários e nos chamarmos de cristãos. Eu não sou e nem quero ser mestre de ninguém. Mas não dá para entender a história da qual a gente está celebrando 500 anos hoje, sem entender um pouco da história desse reformador e de como foi essa reforma. É uma história que já, se vocês fizerem uma conta rapidinho, vocês vão ver que o nosso país é um pouco mais velho do que a reforma luterana.
O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. E nós temos 500 anos só de história da Reforma. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e foi batizado no dia seguinte, de medo. As crianças morriam muito e rapidamente. Então os pais batizavam seus filhos o quanto antes para garantir o céu para eles. No dia seguinte ele foi batizado, dia 11 de novembro. Como ele nasceu no dia de São Martinho, tem um santo católico que chama São Martinho, aliás, tem vários papas que levavam o nome de Martinho, depois da Reforma nenhum mais, né? Por motivo óbvio, nenhum papa mais se chamou Martinho. Mas Martinho Lutero então recebeu o nome por causa desse santo, São Martinho, e ele nasceu no que hoje é a Alemanha. Na época dele eram diversos territórios com diversos dialetos, e não era um território. A Bíblia, a tradução que Lutero fez da Bíblia, criou, por exemplo, uma língua alemã, porque ele teve que escolher uma língua para traduzir a Bíblia, e isso acabou criando a língua alemã que se conhece hoje. Uma curiosidade, atribui-se a Lutero a invenção da árvore de Natal. Ele, sempre muito preocupado com a educação, queria contar para seus filhos a história da salvação no Natal por meio de algo, e daí ele desenvolveu a ideia da árvore de Natal. Mas a gente ainda está meio longe do Natal, sigamos com a história. Seu pai queria que ele estudasse para ser advogado, ele começou a estudar para advogado, e ele acabou sendo monge por causa de uma promessa que ele fez quando estava desesperado para Santa Ana. No meio de um caminho, um raio caiu perto da carroça dele, ele com medo de morrer, prometeu: Santa Ana, se eu sair daqui livre, eu viro monge. E aí ele, cumprindo a promessa, a contragosto de seu pai, entrou no mosteiro. Incomodado com seus próprios pecados, que confessava todas as vezes quanto podia, se sentia atormentado por um Deus julgador. Um Deus que fica procurando cada pecado para castigar. Lutero chegava a confessar seus pecados mais de uma vez por dia. Ele ia para o confessionário, confessava seus pecados. Quando ele estava saindo, se ele se lembrasse de um pecado que não confessou, ele voltava. A ponto de o confessor dele chegar para ele e falar: Lutero, eu também tenho essa angústia, não precisa voltar tanto. Volta semana que vem, peca um pouco mais, depois você volta. Mais ou menos isso, porque tudo era motivo de querer contar. Vocês já imaginaram a angústia disso? A gente não consegue lembrar direito nem o que comeu no café da manhã, no almoço e na janta, para quem já jantou, né? Agora a gente vai lembrar cada pecado que cometeu. Então ele, quanto mais estudava, mais ficava preocupado com a salvação eterna de si mesmo e de seus parentes. E como a igreja, aqui a gente fala de uma única igreja católica apostólica romana, apesar de já existirem duas nessa época. Já existe a católica ortodoxa grega, que foi a primeira divisão da igreja no ano de 1054. Então, em 1517, já tinha 450 anos que já existia pelo menos duas grandes igrejas cristãs. E a igreja católica, por volta do ano de 1200, estabelece a doutrina do purgatório. Antes disso se falava alguma coisa, mas não era estabelecido. Lutero, então, também tentava livrar os seus parentes mortos daquela dor do purgatório, que agora ele aprendia que também existia. Enfim, estudando, logo ele era doutor, logo ele lecionava, e nesse tempo começaram as vendas das indulgências. Quando ele já era doutor e lecionava, começaram a se vender indulgências. As indulgências eram cartas que você recebia com um selo oficial da igreja dizendo que seus pecados estão perdoados. Um papel com alguém declarando. Inclusive, em uma das suas 95 teses, Lutero diz assim: se o Papa tem o poder de perdoar pecados, por que ele não faz isso por amor e de graça? Por que tem que vender? Isso está escrito numa das 95 teses que Lutero afixou. Então, isso aconteceu na véspera do dia de Todos os Santos. Lutero não escolheu a data de 31 de outubro à toa. 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Até hoje é uma data litúrgica comemorada. A igreja luterana é uma igreja litúrgica que lembra de diversas datas. E o dia de Todos os Santos é 1º de novembro. Era um momento que muita gente vai à igreja. Muitos de seus colegas, padres, doutores, monges, iriam também à igreja. Então ele foi na porta da igreja do castelo, em Wittenberg. Ele não foi na porta da igreja de Wittenberg.
Há duas igrejas grandes, uma é dentro do castelo. E foi ali que ele afixou essas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, com o objetivo de discutir essas teses. E as teses nada mais eram do que proposições, do que frases curtas sobre as indulgências. Mas logo alguém traduziu para o alemão, as teses se espalharam, chegaram aos ouvidos do próprio Papa. Lutero mesmo remeteu às autoridades de sua igreja, porque ele queria discutir. Ele não queria fazer uma fofoquinha, ele queria discutir e, acreditando que a sua igreja estava num caminho errado, queria que voltasse. Começaram então reuniões, convocações a Lutero, e ele se negou a refutar os seus escritos, acabou sendo declarado herege. Quem matasse Lutero dali em diante não seria culpado de pecado e até estaria ajudando a igreja contra um herege. Lembrem que a gente está aqui por volta de um período de Inquisição também, então era comum a igreja matar e silenciar as pessoas. Por isso, seus amigos o sequestraram para sua proteção, porque ele, por ele mesmo, não iria se esconder. Aí os amigos, às vezes, precisam fazer uma coisa forte com a gente para proteger a gente. Sequestraram ele. Lutero, então sequestrado, traduziu toda a Bíblia para o alemão e fez com que hoje cada um de nós possa ter a Bíblia, não só aqui no papel, como os colegas pastores aqui têm, mas se vocês forem numa loja do celular de vocês e pesquisar Bíblia Sagrada, tem de todo tipo lá. Todas as traduções, na linguagem de hoje, das linguagens mais clássicas. Isso é uma ideia de Lutero. Ele dizia assim, como é que a gente tem que traduzir a palavra de Deus? O estudioso conhece grego e hebraico, ele mergulha no texto original e descobre o seu real sentido. Aí ele vai lá e conversa com a dona de casa e pergunta, como a senhora diria isso? Vai lá e conversa com o açougueiro, com o criador de porcos, como o senhor diria isso? E aí ele pega um meio termo entre a tradução alta, digamos assim, e a tradução mais simples, para que todos possamos compreender a palavra de Deus. Lutero também se preocupou muito com a música, que segundo ele também precisa ensinar verdades bíblicas. Ele compôs diversos hinos, talvez por isso, Antônio Emílio, você ouviu cantar tão forte o hino nacional porque a gente canta. Presbiterianos também, esse é um negócio que a gente faz bem, cantar. A gente se preocupa com a música e se preocupa com a qualidade da música. E isso porque a gente entende que a música ensina verdades. A gente ensina, a gente alfabetiza nossos filhos, todos nós, cantando para eles. Vocês já notaram isso? A gente ensina cantando. E Lutero logo entendeu isso também. E ele também deu muita importância à educação e disse que todos absolutamente deveriam estudar, até as meninas. Isso parece chocante dizer hoje, mas na época nem princesas, nem rainhas eram educadas. E ele disse, todos devem estudar. Todos devem ter a capacidade de poder ler a palavra de Deus também. E as igrejas protestantes têm uma preocupação muito grande com a educação de uma forma geral. E muito mais coisas a gente podia falar aqui hoje, mas esse é um resumo da história de Martinho Lutero. Dali em diante, a igreja veio, vamos falar daqui a pouco da reforma também, um pouco mais com Calvino, e essa igreja da reforma, ela precisa sempre estar atenta para não se deixar cair nos mesmos erros que ela combatia. E hoje a gente está vendo que tantas coisas são feitas em nome de Jesus Cristo que ele não autorizou fazer. Então a nós nos cabe, olhando as verdades bíblicas, não o pastor somente, cada um de nós, lendo a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus, provar os Espíritos. E provar os Espíritos não é aquilo que eu acho, é provar pela Escritura, pelo Espírito de Deus. Provar os Espíritos daquele que estão dizendo para nós. Se aquilo é de fato palavra de Deus, será confirmado pela Bíblia. Se não é palavra de Deus, a Bíblia não confirmará. E isso é sempre estar na preocupação da reforma, de permanecer na verdade do Evangelho, de que só Cristo salva. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Neste momento, iremos ouvir uma apresentação do coral da Igreja Evangélica Luterana.
Nossa saudação a todos os irmãos e irmãs. Saudamos especialmente as autoridades presentes. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro hino é um hino que foi feito especificamente para os 500 anos da Reforma, cantado na Igreja Luterana em todo o Brasil e em várias partes do mundo. Meu Senhor, Tu me deste. E o segundo hino, então, é o hino Castelo Forte, que foi o hino escrito, então, por Lutero.
Neste momento, nós convidamos o reverendo Rodrigo Geraldo da Silva, da Segunda Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, para a exposição histórica da Reforma Calvinista, pelo prazo de 10 minutos. Som. Quero saudar a todos com uma boa noite e com a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo o prefeito Mário Sérgio Lubiana, saúdo todos os vereadores na pessoa do presidente da casa, o vereador Antônio Emílio, meus colegas de ministério aqui, pastor Edmilson, pastor Jarbas, pastor Cleides, todos os demais pastores presentes aqui no recinto, os irmãos presbiterianos, luteranos e de outras denominações que também estão conosco, e todos aqueles que nos acompanham nessa feita ao vivo pela TV Notícia. Para nós é um privilégio, uma alegria podermos estar aqui nessa noite, uma noite histórica, onde a Igreja Herança da Reforma se encontra para celebrar Jesus Cristo, adorar o Senhor e agradecer a Ele por esses 500 anos de história que Ele nos tem dado. Quando Jesus questionou os seus discípulos a respeito de quem seria Ele obteve várias respostas. Mateus capítulo 16. E as pessoas então tinham muitas ideias a respeito de Jesus. Que Jesus podia ser algum dos profetas que voltara à vida, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo. Mas Jesus queria saber a opinião dos seus discípulos, e Pedro então, cheio do Espírito Santo, disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí no verso de número 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz que Pedro era bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que o revelou, mas o próprio Senhor que trouxe a ele aquela concepção verdadeira de Jesus. E ele disse que ele era o Cristo verdadeiro de fato, e que sobre aquela pedra, a confissão de Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O nome Pedro é Petros no grego, que significa pedrinha, pedra pequena. Mas quando Jesus diz sobre essa pedra, ele usa um outro termo grego que é Petra, que é uma rocha enorme. Então não é Pedro a pedra que sustenta a igreja, que firma a igreja, mas é Jesus, a confissão de Pedro. Jesus Cristo é essa rocha que sustenta a igreja. Pedro nada mais foi do que um servo, como nós somos, pedrinhas, pedregulhos pequenos, que estamos firmados na rocha que é Jesus, o nosso Senhor. De fato, meus irmãos, a reforma foi um movimento de dimensões gigantescas. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso de número 8, logo no início, na parte A, nós encontramos ali Nicodemos, que foi um grande doutor da lei dos seus dias, ouvindo da boca do Senhor Jesus a seguinte palavra: o vento sopra onde quer. A palavra vento, pneuma, é a mesma palavra que no Novo Testamento é traduzida para espírito. E aí Jesus vai dizer que assim também é todo o que é nascido do Espírito. Jesus então faz um jogo de palavras usando o vento e o Espírito Santo. O mesmo vento que soprou na Alemanha e refrigerou o coração de Lutero, trazendo a ele a certeza da salvação, a paz com Deus, que ele tanto procurava, como o pastor Jarbas bem colocou aqui, chegou também em outras regiões da Europa, e de forma especial na Suíça. E na Suíça, dois nomes se destacam no movimento reformado. O primeiro deles é o nome de Ulrich Zwinglio, que foi o reformador da cidade de Zurique, na Suíça alemã. O segundo nome é o nome de João Calvino, o reformador de Genebra, na Suíça francesa. Eu quero me ater aqui nessa noite a respeito da vida de João Calvino e pelo movimento por ele liderado, que ficou conhecida como Reforma Calvinista. Então eu vou repetir aqui algumas vezes Reforma Calvinista, porque eu sou calvinista, né? Mas normalmente nós chamamos tudo de Reforma Protestante. João Calvino, ou Jean Calvin, nasceu na França, na cidade de Noyon, na região da Picardia, nordeste da França, no dia 10 de julho de 1509. O pai de Calvino se chamava Gerard, era quase meu xará, né? Seria o Geraldo Calvino. Ele era advogado dos religiosos daquela época,
e também era secretário do bispo local. A mãe de Calvino faleceu quando ele tinha 5 para 6 anos de idade e ela se chamava Jeanne Lefranc. Calvino sempre foi muito dado ao estudo e a sua formação acadêmica foi muito rígida, muito rigorosa e muito substancial. Calvino foi um humanista e aos 23 anos de idade ele escreveu e publicou um comentário às obras do filósofo romano Sêneca, chamado De Clementia, e ali ele mostrava então seus conhecimentos a respeito de filosofia e a respeito da história antiga. Calvino estudou latim, estudou humanidades, estudou direito, estudou teologia e especializou-se no grego, tanto o clássico quanto o grego do Novo Testamento. Sua conversão se deu no ano de 1533, e no final deste ano, Calvino teve que fugir de Paris sob a acusação de ser o coautor de um discurso simpático aos protestantes proferido por Nicolas Cop, então reitor da Universidade de Paris. No mês de março de 1536, aos 26 anos apenas, Calvino publicou a sua obra mais importante, a chamada As Institutas da Religião Cristã, ou Instituição da Religião Cristã, conhecido no meio acadêmico teológico como simplesmente As Institutas, uma obra até hoje tida como das mais importantes obras teológicas de todos os tempos. Na introdução dessa primeira edição, Calvino escreveu em latim essa obra. Ele reproduziu uma carta ao rei Francisco I da França, e nessa carta ele fazia um apelo a favor dos evangélicos perseguidos na França daquele tempo, sendo ele, inclusive, um desses evangélicos protestantes perseguidos. Quando Calvino foge de Paris, meus irmãos, o seu objetivo era ir a uma cidade chamada Estrasburgo. No entanto, ele para na cidade de Genebra, na Suíça, e ali ele conhece um homem chamado William Farel, ou Guilherme Farel, normalmente conhecido por nós brasileiros. Farel era um reformador local, e Genebra, há 2 meses apenas, havia abraçado a reforma protestante. Farel, então, convence Calvino, conhecendo a sua fama, conhecendo o seu potencial, a permanecer em Genebra e ali estabelecer e consolidar definitivamente a reforma protestante. Eles ficam ali 2 anos e são expulsos de Genebra por questões doutrinárias, pela confissão de fé e pela questão da disciplina eclesiástica e prática litúrgica. Calvino, então, vai para Estrasburgo, conforme o seu desejo de 2 anos atrás, e ali, segundo a história, ele passa os 3 anos mais felizes da sua vida. Ali ele escreve, de forma abundante, comentários bíblicos, faz uma revisão das Institutas, traduz as Institutas para o seu idioma natal, o francês. Ali ele se casa com uma viúva, uma de suas ovelhas, e depois ele retorna para Genebra a convite daqueles mesmos que o haviam expulsado há 3 anos depois. Depois de relutar, Calvino então aceita o convite, ele volta para Genebra, ele é nomeado pastor da Catedral de Saint-Pierre, e ali então ele escreve uma constituição para a Igreja Reformada, chamada de Ordenanças Eclesiásticas. Ali ele define uma nova liturgia e um novo catecismo que foram aprovados pelas autoridades civis. O esforço de Calvino de fazer com que Genebra, naquela circunstância, uma cidade completamente dominada pelo pecado, dissoluta, em tornar essa cidade uma cidade piedosa, uma cidade cristã, ele contraiu algumas inimizades de pessoas voltadas para a política e algumas famílias poderosas de Genebra, que ele chamava de libertinos. Essas pessoas, quando no culto iam tomar a Santa Ceia, naquela época não eram os presbíteros que levavam, no caso nosso presbiteriano, a ceia até os irmãos tinham que vir à mesa. Quando esses libertinos chegavam à mesa, Calvino colocava a mão no peito e dizia: você não, porque a sua vida não condiz com a doutrina do Evangelho. Então ele encontrou muitas inimizades por causa do seu zelo nessas questões. A influência de Calvino chegou em outros países e, conforme os evangélicos eram perseguidos, muitos se refugiavam em Genebra, estudavam na Academia de Genebra, hoje Universidade de Genebra, se formavam teologicamente e voltavam para os seus países para dar sequência à obra da Reforma Protestante. Assim foi, por exemplo, com John Knox, que é conhecido entre nós presbiterianos
como patriarca do presbiterianismo, era escocês, perseguido pela rainha Maria Sanguinária, foi para Genebra, estudou na Academia de Genebra e retornou para a Escócia. E a história diz que ele orava de joelhos em lágrimas e ele clamava: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Diz a história que certa vez Knox estava se preparando para pregar, um dos diáconos puxa a barra da sua toga e diz: reverendo, cuidado, porque a rainha está no recinto. Knox então acalma o diácono, se levanta, estava de joelhos, e ele diz: o meu nobre diácono veio até aqui e, preocupado com a minha integridade física, disse para eu tomar cuidado, porque a rainha está presente no recinto. E aí foi aquele alvoroço, né, na nave do templo, todo mundo olhando, procurando a rainha, e Knox disse assim: mas eu tenho um recado para a senhora rainha, cuidado a senhora, porque o Senhor está no templo. Então essa influência calvinista chegou na Escócia, chegou na Holanda, chegou na Inglaterra e em muitos outros países onde a influência de Calvino cresceu cada vez mais. Ele veio a falecer no ano de 1564, no dia 27 de maio. E a seu pedido, nós não sabemos onde Calvino foi sepultado. Ele disse que queria ser sepultado, segundo Teodoro Beza, o seu biógrafo, sem nenhuma pompa, em um lugar desconhecido, numa sepultura sem nenhuma inscrição, porque ele não queria receber nenhuma homenagem póstuma depois de sua morte, para que a glória de Deus não fosse obscurecida. Então nós não sabemos o local onde João Calvino se encontra sepultado. Nas obras, um emblema vinha gravado, uma mão, e sobre essa mão um coração, e uma frase latina embaixo: Cor meum tibi offero Domini prompti et sinceri, que significa: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. O legado de Calvino, irmãos, alcançou, como eu disse, toda a Europa. O calvinismo, né, recebeu esse nome pela primeira vez por um pastor luterano, chamado Joaquim Vespal, da cidade de Hamburgo, em 1552. Então não fomos nós calvinistas que nos damos esse nome, é uma herança que nós temos de um irmão luterano. E assim como Lutero, Calvino jamais desejou que um sistema religioso recebesse o seu nome, mas como os apelidos pegam, hoje nós continuamos carregando a alcunha de calvinistas. Na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na Bélgica, no leste europeu, nós somos conhecidos como reformados. Na Escócia e Inglaterra, Irlanda, somos conhecidos como presbiterianos, de lá para as colônias americanas e de lá para toda a América. Por isso aqui no Brasil, nós que somos fruto de uma missão americana, somos conhecidos também como presbiterianos. Na França, huguenotes, na Itália, valdenses e por aí vai. A influência de Calvino, irmãos, não foi apenas na teologia, assim como Lutero, Calvino prezava pela educação e ele, pela sua influência, muitos reformados fundaram aquelas que são as maiores universidades do mundo. Para citar algumas: Universidade Livre de Amsterdã, a Universidade de Princeton, em Nova Jersey, Universidade de Harvard, Universidade de Yale, e aqui no Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie também foi fundada por calvinistas e pertence, inclusive, à Igreja Presbiteriana no Brasil. O calvinismo influenciou ainda as artes, a ciência, porque Calvino entendia que a arte é um presente da graça divina e que Deus concedeu dons criativos aos homens. E apesar de hoje em dia muitos cientistas afirmarem que não há compatibilidade entre ciência e fé, eu quero citar 3 cientistas calvinistas que eram piedosos e fervorosos. Todos nós conhecemos: Isaac Newton, Benjamin Franklin e Thomas Alva Edison. Todos eles cientistas conhecidos historicamente e de base presbiteriana, calvinista, reformada. Entre os mais famosos calvinistas da história, eu destaco o pastor batista Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, o filósofo e teólogo americano Jonathan Edwards, os missionários William Carey Batista e David Livingstone, os puritanos John Owen, Richard Baxter e John Bunyan, os teólogos Abraham Kuyper, Charles Hodge, Benjamin Warfield e Gordon Clark, além de teólogos contemporâneos como David Martin Lloyd Jones, John Piper, Paul Washer e Tim Keller. Na teologia prática, e aqui eu vou encerrando a minha palavra, que já
passei aqui do meu tempo. Todo o sistema teológico calvinista, as práticas da igreja, a família, o trabalho, a vida social, a política, são resultados de uma consciência religiosa centrada na soberania de Deus. Nós cremos que o poder de Deus tem alcance total e atividade resulta da convicção de que ele trabalha em todos os domínios da existência, espiritual, físico, intelectual, seja secular, sagrado, público, privado, no céu ou na terra. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Por isso, o calvinista, por definição, é um estudioso da Bíblia. E ele pondera as suas ações pela sua relação com Deus. Nós calvinistas afirmamos os 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura. Cremos que somente a Bíblia é a palavra de Deus, viva, eficaz, infalível, inerrante, e dela provém as fontes da vida. Não temos outra regra de fé e prática senão a Escritura. Sola Gratia, cremos que a salvação é uma obra da graça de Deus. Sola Fide, essa graça produz fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. O texto que abriu o coração de Lutero foi Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Afirmamos os solos Cristos. Somente Cristo é o cabeça da igreja e dele depende, exclusivamente dele, a nossa salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E por fim, soli Deo Glória, tudo é feito para a glória de Deus. Nós fomos criados e tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Prezamos a pregação expositiva por ser a melhor e mais confiável método para o ensino bíblico, através do que nós chamamos de exegese histórica e gramatical. Interpretamos a Bíblia pelos seus originais e pelo contexto histórico que ela também foi escrita. Ensinamos a santidade de vida em todos os aspectos, administramos os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, aplicamos a bíblica disciplina eclesiástica para a manutenção da pureza da igreja. Nosso culto reformado, é cristocêntrico, simples, não há simbologias, não há exaltações. A nossa ênfase é no ensino das Escrituras. As igrejas de tradição calvinista no Brasil são a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos aqui representando ela, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Anglicana Reformada, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e algumas igrejas batistas e outras independentes. Nos últimos tempos, o calvinismo tem alcançado muito espaço no mundo inteiro e em 2009 foi relacionado pela renomada revista Times americana como uma das 10 ideias que estão mudando o mundo. O lema da Igreja Reformada é Igreja Reformada sempre se reformando. Muito obrigado por essa preciosa oportunidade e eu quero, antes de voltar a palavra ao mestre de cerimônia, fazer uma doação a esta casa de uma Bíblia, e aqui nessa Bíblia nós temos um fascículo especial que conta um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesse ano completa 158 anos aqui na nossa pátria e 61 anos aqui em Nova Venécia. Por favor, vereador Antônio Emílio, em nome da Segunda Igreja Presbiteriana, nós oferecemos a esta casa esse exemplar das Escrituras Sagradas. Deus abençoe. E por fim, irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao nosso prefeito, Mário Sérgio Lubiana, e a essa Casa de Leis, que sancionou o feriado do dia 31 como o dia do evangélico veneciano. Isso é uma conquista, e nós, como a Bíblia diz, honramos a quem honra, parabenizamos ao prefeito e essa casa por essa grande conquista, e convidamos a todos para no dia 31 estar conosco na praça, para celebrarmos o único que é digno de louvor e honra, que é Jesus. Deus abençoe a todos. Neste momento, nós iremos ouvir uma apresentação do coral da Segunda Igreja Presbiteriana de Nova Venécia.
Neste momento, nós convidamos o reverendo Edemilson Nunes Reis, da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, para transmitir uma mensagem a todos os presentes pelo prazo de 10 minutos. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Saudamos também ao prefeito, ao presidente da Câmara, todos os vereadores presentes, aos pastores e a todos os nossos convidados, todos que aqui atenderam ao convite para estarmos juntos, para louvarmos a Deus por este momento. Nós vamos ler apenas um versículo na palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 17. Romanos 1, 17 nos diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós gostaríamos de pedir que todos repetissem apenas a última parte, o justo viverá por fé. Todos. O justo viverá por fé. Só os irmãos, todos. E o Senhor nos abençoe. Amém? Esse versículo, lido por Martim Lutero, mudou a sua vida. Mas não apenas mudou a vida de Martim Lutero, como foi dito aqui, de forma esplêndida, clara, pelo pastor Jarbas, e também essa reforma que começou ali em Martim Lutero, veio João Calvino e os demais reformadores. O que nós poderíamos dizer, vendo e lendo a história dos Atos dos Apóstolos, que tínhamos um professor no seminário que ele dizia que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque, de fato, era a ação do Espírito Santo na vida dos primeiros apóstolos e únicos apóstolos, tem que se dizer isso, os únicos apóstolos que pisaram a face dessa terra e que foram considerados os homens que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Essa era a expressão dita por todas as cidades onde os apóstolos chegavam pregando o evangelho. Isso há 2000 anos. Mas quando há 500 anos, ou seja, 500 anos atrás, Deus usa um homem chamado Martim Lutero que lê este versículo e que os irmãos acompanhando o verso 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus o evangelho. Então, quando Lutero lê este versículo, o justo viverá por fé, e entendendo que está falando do poder do evangelho, e essa expressão poder, que vem do original, a palavra lá no grego é dinamis, e que hoje nós conhecemos de forma, no sentido pejorativo, a palavra dinamite, porque quando a dinamite foi inventada, a pessoa disse assim: eu quero colocar um nome nessa invenção que seja algo muito forte, que tenha um sentido muito poderoso. E aí disseram, poder, em grego, dinamis.
E ele disse, dinamite. Só que quando se fala em dinamite, está falando de explosão, de bomba, e que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com reforma. Porém, se entendemos que a dinamite muda estruturas, que não fica nada igual, entendemos que o poder de Deus age no coração do homem, mudando toda a sua estrutura. Esse é o sentido. E fé é exatamente, vem mudar toda a estrutura. Se dissermos que assim como Cristo, houve um divisor de águas há 2000 anos na história da humanidade, entendemos que há 500 anos também houve esse divisor de águas, trazendo novamente a Escritura, a pregação do Evangelho. E como é que vem a fé? Como é que a pessoa conhece? Como é que a pessoa tem essa fé que é falada na palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, é impossível que uma nação se estabeleça sem a palavra de Deus. O presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes disse, é impossível governar uma nação sem a Bíblia. É impossível. Porque tudo que nós conhecemos de ética, de moral, de comportamento, de tudo que se diz a respeito de Deus, é através da palavra. E alguém diz, mas como seguir a palavra toda, a Bíblia toda, cumprir a Bíblia toda? Sim, porque toda Escritura é inspirada por Deus. É a carta de Deus para a humanidade. A questão é seguir, crer ou não crer. Quem crê e segue essa palavra é abençoado. E tem um colega nosso que diz, e quem não obedece essa palavra, com Deus está encrencado. Então ninguém quer ficar encrencado com Deus. Por isso que a reforma trouxe essa premissa. E como disse aqui o pastor Jarbas, que se entendemos o princípio da reforma, e repetido pelo reverendo Rodrigo, que igreja reformada, sempre se reformando, nós entendemos que 500 anos depois, temos também esse divisor de águas na nossa cidade. Na nossa cidade. Porque a Câmara e a palavra de Deus deixa bem claro que toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. E quando as autoridades máximas do nosso município param e reservam um momento deste para valorizar a palavra de Deus, vocês estão dizendo algo muito forte, que a partir deste dia, nada se deve fazer sem entender que é da vontade de Deus e para o bem deste povo, para o bem da nossa cidade. Quer ter paz na cidade? Busque a palavra de Deus. Quer transformação? É na palavra de Deus. Transformação do homem, transformação de conduta, transformação da família, transformação na educação. E os reformadores tinham uma premissa, ao lado de cada igreja uma escola. O primeiro livro a ser publicado naquele momento da invenção da imprensa, foi exatamente a Bíblia. E ainda hoje é o maior best-seller, ou seja, é o livro mais vendido. Deveria ser o mais lido. Não apenas lido, mas vivido e praticado. E eu encerro com as palavras de Tiago, quando ele diz, ser ouvinte da palavra e não praticante desta palavra, é comparado ao homem que se contempla no espelho e logo após esquece qual é a sua
fisionomia. Se você parar para pensar, a única fisionomia que nós não sabemos como ela é a nossa. Você consegue lembrar a fisionomia de milhares de pessoas, mas a sua, a nossa, a gente só consegue vendo no espelho. Portanto, ser praticante da palavra, e nós queremos saber quem somos, o espelho para a gente saber quem somos é a palavra de Deus. Sem Cristo, todos estão perdidos. A reforma trouxe que nós devemos seguir a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E é Cristo e mais ninguém. É somente Cristo que ele tem que ser adorado, ele tem que ser cultuado, ele tem que ser de fato. A ele prestado todo louvor, toda honra, toda glória. E isso é pela fé, porque o Evangelho é o poder que transforma a vida, que transforma famílias, que transforma uma sociedade, que transforma uma nação. E se ouvirem a palavra de Deus, transforma a todos no mundo e no mundo todo. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E me permita aqui, com todo respeito, meio que quebrar o protocolo aqui, porque quando chegamos ali, nós olhamos meio assim, algumas misturas aqui, mas a gente viu de um lado luterano, do outro lado presbiteriano. Vocês observaram isso? Então nós queremos quebrar o protocolo com todo o respeito aqui, licença do presidente da Câmara, o prefeito. Nós vamos cantar, porque foi cantado aqui o hino Castelo Forte, mas agora nós queremos fazer este grande coral e nós vamos, como é que a gente vai resolver isso aqui? Nós vamos pedir e vamos cantar então agora, nessa versão que está também aqui no inário, né, no Novo Cântico, que é o inário presbiteriano, nós vamos pedir que todos se coloquem de pé. Agora nós vamos dar uma misturada aqui, irmãos, com toda a solenidade aqui, mas vou pedir aos irmãos da Igreja Presbiteriana que compartilhem o inário, seja no celular, seja aí na Bíblia mesmo, que tem o inário no final, o hino 155, pode sair do seu lugar e depois nós vamos ter a bênção apostólica aqui, né, encerrando, e compartilhar o hino 155, todos de pé, e vamos cantar este hino que foi o hino feito por Martim Lutero, Castelo Forte. Sim, os presbiterianos saírem do lugar e se mexerem aí, junto com os nossos irmãos luteranos, demais irmãos também de outras denominações. Sim, nós vamos cantar o Castelo Forte no inário presbiteriano aí, tá? Então, por isso eu peço os irmãos que já praticamente sabem de cor, compartilharem aqui junto com os nossos irmãos luteranos, para a gente fazer um grande coral aqui. A letra muda pouca coisa, né, mas eu vou pedir aqui a ajuda do regente do coral, né, para nos ajudar aqui. Nossa irmã Márcia, por favor, aqui na frente, para tirar o tom aqui e reger este grande coral. No forte é o nosso Deus, espada em bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel.
nós convidamos o pastor Cleudes, todos de pé, pastor Cleudes, que venha aqui impetrar a bênção apostólica. E desde já agradecemos em nome de todos os evangélicos, agradecemos ao prefeito, agradecemos ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, ao vice-prefeito e a todos que neste momento marcam esse instante tão importante na vida do nosso município de Nova Venécia. Fiquei muito feliz que o senhor quebrou o protocolo, porque realmente a gente tinha observado, né, que os presbiterianos estão de um lado, os luteranos do outro. E o nosso propósito é o mesmo, né? O nosso propósito, o propósito da nossa vida é crer em Cristo como nosso Salvador e confessar esse Cristo diante de todos, para a salvação de toda a humanidade. Então eu queria que agora todos nós aqui dessemos as mãos e numa só voz, então, pedíssemos a bênção do Senhor, né? Em conjunto, orando, rogando que Deus assim nos acompanhe, né? E que Deus continue também acompanhando a sua igreja, para que o testemunho da sua palavra seja manifestado diante de toda a humanidade, para que essa salvação maravilhosa que temos em Cristo Jesus alcance todos os corações. Meus irmãos aqui, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Neste momento, eu devolvo a direção dos trabalhos ao presidente da Câmara Municipal, senhor Antônio Emílio Abreu Dias Borges, para apresentar as considerações finais. Bom, acho que agora todos nós vamos embora felizes, depois de uma noite exemplar, uma noite que renova a nossa fé, que fomenta a história, que fomenta a cultura em nosso município. E tenho certeza, Cabo Tiqueira, vereador Cimado Altoé, que vocês foram os dois vereadores que fizeram questão de que fizesse esse evento em homenagem à reforma de 500 anos protestante. Agradecer à vereadora Gleiciara, vereador Zequinha, o prefeito municipal, o vice-prefeito Adelson, todos os pastores aqui presentes, a todos vocês. E queria dizer, pastor Rodrigo, que essa Bíblia ela já vai ser incorporada ao acervo da biblioteca que a gente tem nessa casa. É na primeira sala ali onde era o antigo protocolo, nós estamos catalogando as obras. Para vocês terem ideia, a Biblioteca da Assembleia do Estado tem um acervo de 8.000 volumes, a gente em menos de um ano já conseguimos mais de 1.000 volumes para estar disponibilizando para a nossa comunidade. Livros de direito, livros de história, de sociologia, que a gente pretende ainda... Obrigado. Que a gente pretende até o final do ano já estar com esse acervo disponível para a comunidade retirar e se enriquecer intelectualmente. Gostaria de agradecer muito a todos os servidores dessa casa, na pessoa do doutor Edson Carvalho de Souza, que conduziu muito gentilmente todos os trabalhos, e essa solenidade só é possível porque os servidores dessa casa se empenham em realizar isso para todas as comunidades. E convidar vocês a assistirem e acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores, toda terça-feira, às 17 horas, se não puderem estar no plenário, pelo Facebook, pela Rede Notícia, e também as sessões depois estão disponíveis no YouTube e no site da Câmara Municipal. Para finalizar, eu abri aqui no Salmo 125, eu gostaria de fazer a leitura antes da gente declarar encerrada essa sessão, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Apenas um versículo, Salmo capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Boa noite a todos.